Babarelando, tô cansada aqui de uma certa coisa, PPRT. Que é isso? Papo reto. Você não é da moda, não? Você não conhece os termos? Não. Pois é, né? Às vezes a gente não conhece as coisas, mas a gente não entende várias coisas que os jovenzinhos falam, fazem e até pensam, né? Mas hoje é o nosso dia de ser vingado, porque hoje nós vamos falar de alguns objetos que quem nasceu depois dos anos 2000, eles não fazem nem ideia do que é. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Vocês já pararam pra pensar que algumas coisas que eram simplesmente do nosso cotidiano, hoje em dia não se faz tanto mais? Por exemplo, uma coisa no geral que sumiu de vários lugares são as antenas. Pensa comigo, ó. Antigamente, quando a gente tinha aquele radinho amarelo, Sports, que ficava mudando o negócio da estação assim naquela rodinha que doía o dedo em cima, você puxava a anteninha e colocava. Os primeiros celulares, eles vinham com aquelas antenas pra fora assim também. Vocês lembram daqueles startup que a gente abria e tal? Claro que ia ser, né? Sim, filho, porque a antena quase chegava na pessoa pra comunicar de tão grande que ela era. Essas antenas aí podem até ter sumido, mas as minhas anteninhas de vinil estão funcionando como nunca. É verdade, Babarelando. As anteninhas de vinil também eram legais. Mas essas anteninhas, todo mundo pode ser que lembre. Mas, olha só, a gente já chegou numa época em que você vai chegar com um menino na roça, em algum momento, ele vai olhar lá pra propriedade, né? E vai falar assim, uai, que é aquela bacia lá no meio do negócio? Porque não se faz mais, ou pelo menos a gente não usa tanto, a tal da antena parabólica. Vocês lembram da antena parabólica? Era como se fosse uma fruteira grandona assim, ó. Que você podia pôr umas maçãs, pôr umas bananas nos negócios, mas que também pegava canais de televisão numas regiões mais remotas do planeta Terra, né? Na verdade é porque a transmissão da antena parabólica era via satélite. Então ela é côncava assim, porque ela fazia como se fosse a conversão lá para aquele pontinho, aquela anteninha para amplificar o sinal. Mas aquilo ali a gente quase não vê mais. E quando vê, tá tudo cheio de buraco velho, podre. O que me lembra também que um jovem, se ele chegar... Assim, primeiro ele pensar que a televisão antigamente tinha mais do que 10 centímetros, para ele deve ser uma coisa meio maluca, né? Porque a gente chegava... De grossura que eu tô falando. Ah, tá. Pensou bobagem, né, Babarelando? Não! Porque na nossa época a televisão era praticamente um móvel. Dava pra você pôr um copo em cima, dava pra você pôr um pinguim em cima. E a antena da televisão, quando ela não vinha chuchada atrás com um suportezinho assim, você também tinha que comprar aquelas mini antenas parabólicas de colocar em cima da televisão e você ficava rodando assim, ó, pra dar aquela sintonizada, né? Falar que sintonizava muito, não sintonizava. Não vamos dizer que era assim, estou pegando aqui o satélite, né? Falando, nossa, que imagem primorosa. Parecia que tava passando só a novela Viagem, né? Cheio de fantasma. E você lembra que essas antenas tinham um conector que a gente deixava o fio do tamanho certo, então tinha que cortar. Aí a gente pegava o fio, fazia aquela... Imita meu gesto aí para as pessoas verem. Tirava aquela capinha assim, né? Enfiava no buraquinho para rosquear aquele negócio na televisão. Não, era uma trabalheira danada. Isso também porque as antenas que já vinham na televisão também, elas tinham como se fossem uns garfinhos assim, ó, pra você colocar no negócio do balu da televisão atrás. Tinha uns parafusinhos que você tinha que tirar com aquela faquinha. Você rosqueava, tirava, colocava pra você colocar lá. E eu sou muito jacu, não sou tanto das modernidades. Aí quando a gente mudou pra cá, que ligamos a televisão, tava pegando canal... É mesmo, nossa, tem televisão aberta. A gente com a mesma televisão há um século e nunca tinha tido. Nunca vimos SBT, na verdade, nunca vimos o Celso Portiolli. Mas sabe uma outra coisa que potencialmente essas crianças não vão saber o que é? E que na verdade mesmo, eu quero saber se você sabe o que é. Quando eu falo a palavra Betamax, você sabe o que significa? Hoje só tem os homens alfa, os homens beta, não tem um negócio assim? Pode pensar que é isso, mas na verdade não tem nada a ver. Betamax foi lançado em 1975 e nada mais é do que um formato de vídeo da Sony. E por que um formato de vídeo da Sony? Quando a gente pensa em filme antigo, a gente lembra logo daquele VHS, né? A gente ia na locadora, alugava uma fita VHS e tal. Só que rolou uma concorrência para ver qual que ia ser o formato utilizado. O VHS ganhou, mas não foi o único. O Betamax, ele era vendido como um formato meio que caseiro para você gravar as coisas dentro de casa, e essa
febre, se é que a gente pode dizer assim, durou uns 10 anos, mas mais lá nos Estados Unidos. E ele só desapareceu por causa da popularidade do VHS. E por que isso aconteceu? O Betamax, por ele ser uma propriedade da Sony, a Sony falava assim, não vou disponibilizar para ninguém não, se você quiser usar os nossos produtos, você compre da Sony, entendeu? Aí o VHS, o pessoal podia fazer se quisesse, várias empresas adotaram o formato do VHS e a Sony ficou lá chupando o dedo. Olha que engraçado, pensa nisso, até 1985, em vez da gente, por exemplo, perguntar se tinha VHS ou saiu o DVD, a gente perguntava se tinha VHS ou Betamax, que tinha também. A fita, inclusive, eram de tamanhos diferentes e tinha um aparelho para passar isso. Um grande argumento pro pessoal querer o Betamax, pelo menos que a Sony usava, é que falava que a qualidade de gravação era melhor, a velocidade de rebobinar, aquelas coisas que no final das contas, sabe, não pega tanto assim pra gente comprar. É melhor o VHS mesmo. E pasmem, vocês já ouviram aquele ditado popular que fala que, porque o Japão está 30 anos mais avançado do que o Brasil. Vocês já ouviram falar? E já ouviu, né, Gabriela? Sempre. O Japão usou Betamax até 2015. Eles tinham também venda de Betamax virgem pra você gravar, fita de limpeza. A Amazon tem pouco tempo que tirou esse negócio do ar, sabe? Até esse tempo aí estavam lá usando o tal do Betamax. Esses são nostálgicos de verdade. Mas outra mídia que as crianças com certeza vão passar aqui naquelas feirinhas de antiguidade e falar assim, meu Deus, o que é isso? Nossa, mas como é que funciona esse negócio aqui? E a gente fala assim, meu Deus, eu usava isso ontem. Era o tal do disquete, gente. Vocês já pararam pra pensar como é que era maluco o disquete? Uma carcaça de plástico com uma fita, tipo como se fosse um rolo de filme lá dentro, que você tinha uma coisinha metálica que puxava pro lado para ele ler. A chance de você perder os seus arquivos com aquilo ali era muito grande. Qualquer probleminha ali, você já perdia tudo. Até porque essa linguetinha móvel era muito viciante de ficar fazendo assim, ó. Exatamente, e ela tinha uma vida útil, não era como se ela fosse infinita, né? Os disquetes, eles começaram a ser produzidos no final dos anos 70, e a partir de 1971, eles começaram a ser utilizados. E a verdade, você já deve ter visto por aí, é que tiveram vários padrões e vários tamanhos, né? Tinha uns disquetão, assim, tinha uns que dobravam, eles eram meio papel cartonado, assim. Mas nos anos 90, o que ganhou a concorrência mundial, assim, vamos dizer, é o disquete de 90 milímetros, que começou a vir nos slots dos computadores, que você colocava ele lá, e aí você apertava aquele e fazia assim, pra ele sair. Vocês lembram disso? Como que é? Gente, eu sou tão idiota que vocês acreditam que na minha... Acredita, né? Nem terminei de falar ainda. Eu olhando assim o negócio do disquete, aquela portinha do disquete, parecia que o computador era da Chevrolet. Vocês já pararam pra pensar nisso? Porque as portinhas do disquete eram igualzinho o símbolo da Chevrolet. É doido mesmo. Hoje a gente que fala em gigas, fala assim, o novo iPhone veio só com 500 não sei quantos gigas. A capacidade do disquete no início era 360 KB, isso não dá nenhum mega, sendo que o maior disquete que tinha era aquele de 1,44 mega. Meu Deus, só dava pra você pôr um negocinho ali, uma receita da Ana Maria Braga e fim de papo. Se fosse, por exemplo, colocar uma foto da sua cabeça, ia ser só um quarto. Iam ser 4 disquetes que tinha que fazer assim, ó, igual aqueles negócios de tirar raio-x assim, ó, sabe? Você põe na luz assim, põe 4. E eles foram substituídos por uma nova tecnologia, a do Compact Disc, a.k.a. o CD, que tinha 700 MB para você usar, abusar e pôr as fotos do seu, sei lá, dos batizados. Aí depois a gente passou por uma grande revolução que a gente começou a armazenar fotos em DVDs. Mas haja foto, hein? Com o advento da Sony Cybershot, o que apareceu de foto não era brincadeira. Sabe aquele negócio de que a gente é pobre e não tem acesso às coisas? Que a gente, por exemplo, quando a gente casa e vai no supermercado a primeira vez, a gente enche de besteira. Põe um tanto de coisa no carrinho. A gente fez isso, né, meu Brelão? Com certeza. Aí, a hora que você vai assim, o quê? Não são só 24 poses mais? Tira todas as fotos que podia. Eu tive uma Cybershot, né? Só que o problema era a pilha que aquilo comia. Ai, nossa, era mesmo. Então eu tinha Cybershot, mas eu não tinha dinheiro pra comprar a pilha original. Então aquelas 8 pilhas, R$1, era 2 poses e acabou. Praticamente um brinquedo do Gugu come pilha, né? Mas você quer saber de uma outra coisa que hoje não é tão utilizado, mas que no Brasil dos anos 70, 80, 90 era muito e que a gente não dava tanta importância assim? O estabilizador. Sabe quando você tava andando antigamente ali de noite e a casa começava a fazer assim, ó, e do nada começava a fazer muito assim, ó.
era o estabilizador. O que significava isso? Era um aparelho que todo mundo usava aqui no Brasil para as coisas mais importantes. Por quê? A energia elétrica aqui no Brasil não tinha uma boa qualidade, uma boa frequência. Ou seja, começava a oscilar bastante. E você sabe que quando esse negócio começa a oscilar, quer dizer que com certeza vai perder tudo que você tem na geladeira. Se a geladeira vai pro saco, meu amigo, dá um transtorno. O pessoal era meio que instruído a pegar o estabilizador, que ele conseguia estabilizar essa corrente. E ele tinha um fusível lá dentro, né? Conhecido como revolvível pelo seu Madruga. Quando você tinha alguma oscilação assim, se fosse para queimar alguma coisa, queimava o fusível. Aí você protegia os seus equipamentos. Hoje não se usa muito não, né? Usa mais o filtro de linha. Mas o estabilizador com certeza é um item pesadão e muito antigo que a gente com certeza ia ter que apresentar para as crianças. Babarelando, posso fazer uma pergunta a você? E para você também. Vocês já passaram um fax? Com todo respeito, eu não quero saber das suas intimidades, eu não sei o que você entendeu. Eu tô falando do aparelho, o aparelho fax. Você já passou um fax? Porque com certeza as crianças não entenderiam esse conceito de você ligar por um aparelho, mandar documentos e também imprimir por ele. Fax, na verdade, é a abreviação de uma palavra em latim que é facsimile. É melhor só o fax mesmo, né? Você já usou o seu facsimile? Essa palavra quer dizer qualquer tipo de gravura, impressão, qualquer tipo de imagem assim. E pasmem, ele foi patenteado em 1843, mas ele só ficou popular mesmo depois que juntaram com a propriedade telefônica dele. Assim, nasceu o fax mesmo em 1926, mas só que o uso em massa dele mesmo só aconteceu em 1973. Então, olha, 1800 e cafunga, até 1900 nossa, já demorou bastante tempo para isso aí funcionar, né? Que era composto por um telefone, uma impressora, um scanner e uma coisa para você colocar aquela coisa do telefone, aquela placa fax modem, sabe? Pra você fazer... E a ideia do fax, para você que nunca viu isso, era você pegar um documento ou alguma coisa que você quisesse mandar para outra pessoa e essa pessoa do outro lado da linha conseguia imprimir isso, ou seja, era uma transmissão de documentos. Mas assim, não era aquela impressão. Não era nada assim, vinha em braille quase o negócio, né? Ele era meio apagado, era meio mimeógrafo, assim. Só que, claro, a partir dos anos 2000, a internet começou a virar o grande método de você entrar em contato e enviar coisas, né? Mas nesse meio tempo de transição, existiu até um serviço de fax online, onde você colocava lá o endereço da pessoa, né? O telefone da pessoa, pelo seu computador, você meio que mandava a coisa que tinha que ser impresso no fax da outra pessoa. Aí, claro que os e-mails acabaram com isso tudo. Hoje em dia você só anexa um negócio, você consegue fazer scanner com um celular, né? Mas olha só quem que aparece de novo. O país dos 30 anos no futuro. Vocês acreditam que nas lojas de conveniência os fax ainda são utilizados lá no Japão? Você acredita nisso, Babarelando? Uai, se você falou, eu vou acreditar. Tava pensando, sabe o que é? É porque normalmente quem usa essas coisas, que nem o Obafone, que tem a tecla desse tamanho, são as pessoas mais velhinhas, né? No Japão eles vivem no mínimo 700 anos, então é difícil a pessoa se adequar às novas coisas, né? Tem que mandar um Obafone pro Japão, por exemplo, né? Aí resolveria. E tava lembrando de outra coisa também que muita gente vai achar maluco, porque assim, hoje o celular, ele junta todas as funções que a gente precisaria de outros aparelhos. Quanto tá custando no iPhone agora mesmo? 17 pila. Então ele tem que ser geladeira e frigobar também, né? Com esse preço aí fica complicado. Mas, por exemplo, vamos adicionar isso nesse ano, ele conta de trás para frente. Você pode salvar tal coisa na nuvem com não sei o quê. E uma dessas coisas que foi substituída pelo celular é o nosso gerenciamento de contatos. Porque antigamente a gente tinha uma agendinha com aquelas A, B, C, D, que a gente colocava lá os nomes das pessoas, colocava os telefones, muitas vezes colocava o e-mail. Tinha também, você lembra, na agenda? Só que teve um tempo em que eles queriam fazer isso eletronicamente. E foi assim que surgiu o boom das agendas eletrônicas. Você lembra, né? Nossa, e como eu lembro? Eu lembro também de não ter, mas que assim, que era um negócio muito chique. Só quem era muito chique tinha agenda eletrônica. E o negócio é que ela não era prática. Não era mais fácil olhar na agenda eletrônica do que olhar na agenda de papel. Era muito difícil, porque você abria lá aquela tampa, ela tinha 700 modos
lá, né? Modo calculador, modo não sei o quê. Aí você ficava assim, ó, você tinha que digitar o nome da pessoa pra aparecer os dados dela. Não era tipo assim, 3 e aparece os números que aparecem, ou o nome e ele autocompleta. Não tem isso. Você tem que caçar o trem. Não era um Google dentro do negócio, era um Yahoo. Respostas. Você falou de agenda, né? E aí eu lembrei da agenda da sua avó. Era muito engraçado. A agenda da minha avó era muito Porque ela colocava assim, Maria, neta da Mariazinha. É agenda mineira, porque é CFI de quem, né? É nome e CFI de quem? Atribuição. Os modelos mais comuns eram os modelos da Casio, né? Que com certeza pegaram o mercado de agenda eletrônica, bip e relógio. E depois começaram a aparecer os Palm Tops. Vamos falar a verdade, assim, a agenda eletrônica, ela não pegou muito aqui popularmente no Brasil, até porque ela era bastante cara, e só o pessoal que era mais executivo, aquele povo que usa muita tecnologia que gostava desses negócios, né? Imagina, um startacão, uma agenda eletrônica, faltou bolso, não dá pra pôr mais nada. Por isso que fazia pochete, imagina. Esses meninos devem ter tido uma aula de história aqui, né, meu Varelando? Com certeza. A tampa da cabeça deles, agora vocês veem, a cabeça deles tá até maior, que entrou muita informação. Mas pra gente é só lembrança e lembrança da boa. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!